Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. A nossa aula de hoje nós vamos tratar de News Articles at Enem, ou seja, vamos falar de artigos de notícias no Enem. Para você que está acompanhando as nossas aulas, com certeza você já viu alguma coisa sobre notícia nas aulas de inglês. Tá? Notícias é um gênero textual muito utilizado nas provas de língua estrangeira. Porque a característica da prova do Enem e também dos vestibulares é justamente trazer notícias ou trazer informações que são atualizadas. Trazer textos que falam de assuntos que são relevantes na atualidade, que são relevantes para a sociedade, que estão sendo discutidos. Tá? E um dos gêneros que é muito comum para transmitir esse tipo de informação é justamente o texto informativo, que nós temos como grande referência a notícia, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco, revisar esse termo, esse conceito do que são os artigos de notícia. Vamos falar especificamente de notícias que já foram temas do Enem, como, por exemplo, quais veículos que já foram citados, que normalmente aparecem na prova de língua estrangeira. Vou demonstrar para vocês alguns exemplos e aí nós vamos fazer exercício de interpretação. De que forma que as notícias podem te ajudar no seu desenvolvimento, na sua evolução de aprendizagem para a língua inglesa, tá? Então, por exemplo, a notícia, ela é um tipo de texto que está acessível para você no celular, pela internet, numa página. Eu vou mostrar para vocês algumas referências que você pode utilizar. Ler uma notícia em inglês vai te ajudar, além de se manter informado, né, de manter esse conhecimento de atualidade, vai te ajudar no conhecimento de vocabulário, no conhecimento de estrutura das frases, no conhecimento gramatical, tá bom? Então, é uma forma de você estudar o inglês mantendo-se atualizado, tá bom? Então, vamos lá. Começando com a nossa visão geral. Overview é essa visão geral do assunto ou tentando revisar um pouco o que nós já discutimos. A news article is a text genre. O artigo de notícia é um gênero textual, um tipo de texto que nós vamos utilizar. Texts are classified into genres on the basis of the intent of the communicator. O texto ou os textos, eles são classificados em gêneros textuais de acordo com a intenção do comunicador. Existe uma diferença, e com certeza isso vocês já viram nas aulas de língua portuguesa, diferença entre gênero e tipologia. O gênero é mais abrangente, então é qualquer tipo de texto que você utiliza, seja ele oral ou não, com uma intenção. Então, um bilhete é um gênero textual, uma receita é um gênero, a notícia é um gênero, enquanto que a tipologia está mais relacionada ao objetivo do texto. Tá? Então, o texto é informativo, o texto é dissertativo, ele é argumentativo. Então, você tem essas classificações. O gênero, simplesmente, para simplificar para nós, faz referência ao tipo, type ou kind, e se refere a grupos de textos que possuem semelhanças no seu formato e na sua função. Bom, então, quando nós falamos artigo de notícia, nós vamos estar falando nesses textos que têm como objetivo a informação. Tá? O artigo de notícia normalmente ele tem como propósito oferecer a impessoalidade, a clareza e a objetividade. Tá? Nós podemos ter artigos de notícia que tratam de opinião, mas aí essas opiniões elas entram em algumas classificações ou algumas partes e divisões, subdivisões que os próprios veículos de imprensa oferecem. Artigos de opinião, editoriais, e aí você vê o posicionamento daquele veículo. O artigo de notícia, ele é oferecido através de diferentes mídias, né? Você pode ter uma notícia que é transmitida boca a boca. Então, por exemplo, você está ouvindo um podcast, você está ouvindo uma transmissão de rádio. Isso é uma forma de você se informar, de você receber aquela notícia. Os jornais, hoje em dia nós temos os jornais impressos e temos os jornais digitais, as revistas,
os programas de notícias, os programas de televisão e rádio que oferecem o noticiário e, hoje em dia, em grandes proporções, as plataformas digitais. Nós temos, no Maranhão, alguns veículos que têm como foco as notícias locais, nós temos a nível municipal, nós temos também a níveis, inclusive, de comunidades, com as rádios comunitárias, e você tem a nível de país e a nível mundial. Tá bom? O que nós vamos ver hoje são alguns veículos que você encontra maior divulgação de notícias em inglês. Tá? Os artigos de notícia, em geral, são baseados em fatos reais, né? Então, ele se baseia em algo que de fato aconteceu. Ele trata de uma ocorrência real, de um acontecimento. Esse acontecimento tem aquelas partes essenciais, o que aconteceu, quando, onde, quem estava envolvido, tá? Que são aquelas circunstâncias. Ele tem como objetivo, né, uma abordagem mais impessoal, ele tem uma abordagem mais direta, mais objetiva e impessoal, e ele tem como alvo ou como público a população em geral. Tá? Então, a notícia normalmente ela não é direcionada a um grupo especificamente, ela tem como a audiência o público em geral, para que as pessoas se informem independente da classe, da faixa etária, da classe social e etc. Falando da estrutura de uma notícia, a notícia normalmente tem essas três partes, tá? Ela tem aqui o título, que é aquilo que vai te chamar a atenção, o lead, que nós podemos chamar como aquela parte entre a manchete de uma notícia e o primeiro parágrafo, que é onde você encontra a parte mais importante, as informações mais essenciais para aquele evento, e o corpo do texto, tá? Então, o que é o title? É o headline, é aquele cabeçalho, aquela manchete que te chama a atenção, que tem como objetivo justamente atrair aquela audiência, atrair o público, tá? Então, vamos pensar, por exemplo, no que é mais comum para nós. Você abre um site de notícia brasileiro. Nesse site, vai aparecer as manchetes, certo? Se aquilo te chama a atenção, você clica para ler o texto. Se não te chama a atenção, você vai passando direto. Tá bom? Mesma coisa se aplica ao jornal impresso. Você está lá com aquele papel na mão, uma revista e etc. Se o título não te chama atenção, você não lê aquilo. Tá bom? Depois, o lead é essa parte principal, é esse parágrafo introdutório. Tá bom? Então, ele vai dizer o que aconteceu, quem participou desse acontecimento, quando ele ocorreu, onde são as informações essenciais. O corpo do texto vai te dar as informações adicionais. Ele vai te dar um pouco mais sobre a circunstância, como que esse evento ocorreu, por que esse evento aconteceu. É normalmente nessa parte que você tem a inserção das citações, das falas de pessoas que podem ter testemunhado aquele evento, que contribuem para aquela construção da notícia, que podem ter sido entrevistados, por exemplo. Então, é aqui que você vê a adição dessas informações. Bom, voltando para o contexto do Enem ou dos seletivos, das provas que eventualmente vocês fizeram ou ainda farão futuramente, vestibular da UEMA, provas e etc., nós temos aqui que as provas de inglês, tanto do Enem quanto dos vestibulares, ela tem como foco a interpretação textual, vocês já sabem disso. As questões, elas apresentam diferentes gêneros, que têm justamente como objetivo verificar a capacidade do candidato de estabelecer uma compreensão textual, de entender qual é o conteúdo daquele texto. Fazendo um levantamento do Enem, das últimas provas de inglês, das últimas questões, 5 questõezinhas de inglês que apareceram nas últimas provas, o site Sintetizando identificou o seguinte: 35%, quer dizer, mais de 1/3 da prova, você tem textos jornalísticos. Grande parte dos textos jornalísticos são justamente as notícias. Só para dar uma antecipação e uma informação atualizada para vocês, o Enem agora de 2021 trouxe 2 notícias, 2 textos que vieram de veículos de imprensa, tá? Então, você pensa, 5, 2 vieram, tá? Depois, nós temos 18% as tirinhas e as charges, 11% textos técnicos, 10% textos publicitários, que aí envolve as campanhas de mobilização, letras de música, textos literários,
questões especificamente sobre vocabulário de inglês e infográfico, que é o gênero menos citado nesse levantamento que foi feito, tá bom? Então, como eu mencionei, a notícia é o gênero textual mais utilizado na prova de inglês. E quando eu falo de notícia, eu estou citando de jornal, de revista e etc. Bom? Alguns dos veículos que já foram citados na prova do Enem, tá? Para demonstrar para vocês alguns desses veículos que você pode, inclusive, acessar. Então, você quer aprimorar seus conhecimentos de inglês, você quer saber quais são os assuntos que estão sendo discutidos nos principais veículos do mundo. Você vai no Google e digita o endereço e aí você vai abrir a página e você vai ver o que está sendo apresentado, tá bom? Normalmente, nesses veículos, você tem tanto a página internacional, como você tem a página local. Então, por exemplo, o que está sendo falado nas Américas? O que está sendo discutido na Europa? Então, você consegue, dentro do site, fazer essas distribuições, tá bom? De que forma, por exemplo, que o Brasil é apresentado nesses veículos de imprensa internacional? Como é que, por exemplo, o New York Times, que é o veículo mais citado no Enem, aborda o Brasil? Quais são as notícias sobre o Brasil que aparecem nesse site? Tá? Então, você consegue ver isso. New York Times é o jornal mais citado, é um jornal americano. CNN, ou CNN, que nós temos também aqui no Brasil a televisão. USA Today, que é um jornal também americano. Herald Tribune, também. BBC News, que é britânico. The Washington Post, jornal também americano. Time é a revista, que é uma revista muito conhecida, muito discutida. Eles fazem todo ano seleção de personalidade, por exemplo, e isso acaba gerando uma grande mobilização mundial. Newsweek é uma revista. Speak Up também é uma revista. Speak Up é uma revista que trabalhava, inclusive, questões de dicas para se estudar inglês, para aprender inglês, para estudantes ou para falantes de outros idiomas, tá bom? Então, são alguns veículos que foram citados. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, algumas dessas questões que já caíram e mostrando esses veículos. Aqui, por exemplo, é uma capa de revista, é uma capa da revista Time, que já foi tema de questão, tá? Então, o que a questão dizia na época? A proposta da capa da revista, associando aspectos verbais e visuais, transmite a seguinte mensagem. Quando a gente tem como recurso, como questão do Enem, um texto que traz dois tipos de linguagem, ele traz a imagem e o texto, é importante você tentar relacionar as duas coisas, tá? Então, o texto diz, How to win the war on global warming. How to win the war on global warming. Como vencer a guerra contra o aquecimento global, tá? Então, esse é o texto. O que a imagem me mostra? Uma árvore caindo e você tem pessoas que estão vestidas como soldados tentando evitar isso. Então, ele faz uma analogia, faz uma comparação entre uma guerra física em que os soldados vão e entram em confronto com a questão ambiental, tá? Então, a resposta é justamente o combate aos problemas decorrentes do aquecimento global, visto como uma guerra, uma batalha que tem que ser enfrentada, tá bom? Outro exemplo de notícia é esse fragmento aqui, que foi citado pelo The Guardian. Guardian é um jornal britânico, tá? O que esse texto está falando? Do que ele está cobrando? Qual era a questão? O vocábulo rarity tem um papel central na abordagem do assunto desse texto, que destaca é um texto pequenininho, eu posso mostrar para vocês o título. Women in Theatre. Mulheres no teatro. E aí vem uma pergunta. Why do so few make it to the top? Por que tão poucas chegam ao topo? É uma pergunta. O questionamento está focado, a questão está focando justamente nessa palavra aqui, rarity. O que significa rarity? Raridade. É uma palavra cognata, tá? Você consegue deduzir ou inferir o significado dela. E aqui no texto, ele está chamando atenção a isso. All female, todas mulheres, rarity,
raridade. Então, ele está fazendo um questionamento justamente sobre a escassez, a falta de representação feminina no meio teatral. Então, é uma notícia que traz um evento, que traz uma observação sobre a falta de representação feminina e de que forma que essa peça, que foi encenada só com mulheres, chamou a atenção. Ela chamou a atenção para essa discussão. Outra questão que também caiu no Enem é esse texto que tem como fonte justamente o New York Times, né, esse jornal de Nova York. O título, As Furniture Burns Quicker, como a mobília, os móveis, queimam mais rápido, Firefighters Reconsider Tactics. Os bombeiros reconsideram as suas táticas. Então, aqui eu tenho a notícia, o fragmento de uma notícia em inglês. Eu começo sempre lendo a questão e a questão já me dá algumas pistas do assunto. O texto aborda o tema dos incêndios residenciais que se propagam com mais rapidez atualmente por causa da sua composição sintética dos móveis. O próprio título me chama a atenção. Ó. A mobília está queimando mais rápido, porque os materiais hoje em dia dos móveis têm uma quantidade maior de produtos ou materiais, matéria-prima sintética. E essa matéria-prima sintética, ela queima mais rápido. Então, os bombeiros têm que adaptar a sua forma de combater esse incêndio. Outra notícia que trata de um tema muito atual é sobre a tecnologia. Então, tem aqui, Are Twitter and Facebook affecting how we think? O Twitter e o Facebook, ou as mídias sociais em gerais, estão afetando como nós pensamos? Então, esse fragmento, que é do Telegraph, que é um jornal britânico, ele faz uma discussão sobre isso. Quantas vezes nós clicamos? Quanto tempo nós perdemos com os cliques, com a checagem de informações em redes sociais, por exemplo? E de que forma que o acesso fácil à informação na internet está deixando a gente mais preguiçoso? Está fazendo com que nós utilizemos menos as nossas capacidades de buscarmos informações, de tentarmos, pelo nosso próprio processo de racionalização, de pensamento, tentar criar deduções, tentar estabelecer noções de interpretação. A gente vai pesquisa querendo descobrir logo, fazendo um atalho, cortando o caminho para descobrir alguma coisa. Nessa questão, ele diz, Neil Tweedy, né, que é o nome do autor daquela notícia, daquele artigo, levanta vários questionamentos sobre a utilização de diferentes recursos tecnológicos disponíveis hoje em dia. A partir desses questionamentos e dos argumentos do escritor norte-americano Nicholas Carr, o texto sugere que o uso intenso dos recursos tecnológicos pode afetar o nosso cérebro. É uma conclusão. Bom? E aí, pessoal, caminhando agora para que nós possamos fazer um exercício, eu trago justamente uma das questões que foi tema do Enem de 2021, bem atualizado para vocês. A fonte foi uma revista, pitlanegmagazine.com, né? Uma revista chamada pitlanegmagazine.com, tá? Magazine, em inglês, é revista, tá? E aí essa revista trouxe uma notícia falando justamente sobre a percepção das celebridades em relação aos fãs, de que forma que a vida das celebridades influencia a vida das pessoas, tá bom? É um texto bem interessante. A questão diz, o texto que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade tem o objetivo de... Então, quando eu leio o enunciado, eu já tenho uma pista. Culto à celebridade. Quer dizer, essa relação que as pessoas têm, as pessoas que acompanham, com os influenciadores, com os ídolos, com as pessoas com as quais elas seguem. Então, por exemplo, aqui no texto ele vai citar essa noção da celebridade substituindo a ideia do herói. Né? Então, ao invés das pessoas quererem se espelhar em um herói, elas, na verdade, querem se espelhar em uma pessoa famosa. Como se a vida daquela pessoa famosa, de alguma forma, se assemelhasse à minha. Eu tento encontrar coisas que ele ou ela faz que eu também faço, como uma forma de estabelecer uma aproximação. Tá? E aí ele chama atenção aqui no texto, que ao invés de você destacar o talento, a coragem, a inteligência, o que chama a atenção nas celebridades é o dinheiro,
o estilo e a imagem que eles projetam, que eles oferecem, tá? E aí o texto vai chamando atenção para essa ideia da imagem que é passada, a questão dos consultores, de como as celebridades ganham com esse interesse dos fãs e como que a sociedade se comporta, né? E aí ele diz que o problema não é necessariamente a celebridade em si, mas sim como a sociedade se comporta em relação a essas pessoas. Então a resposta é justamente a necessidade de você ressaltar uma reflexão das pessoas. Nós encerramos por aqui, até a próxima e bye bye.